Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O demônio quer acabar comigo. Histórias assombradas. Um aviso. Antes de começar a assistir esse relato, você que está aí, eu quero avisar que esse é um relato meio forte. Ele vai ter partes fortes de cunho sexual. Então, se você tem seu filho aí, menor de idade, assistindo, eu recomendo que este relato não. A moça que nos conta esse relato é de São Luís, no Maranhão. Ela afirma aqui que tudo que ela está contando é verídico e é muito sério para ela. Que desde algum tempo ela sente vontade de compartilhar essa história e que ela guardou isso com ela por mais de 10 anos. Tudo começou na infância dela. Ela diz que a família dela sempre foi muito humilde, porém os pais dela sempre foram muito esforçados naquilo que buscavam. Eles moravam em uma casa de taipa na zona rural de São Luís. Ela e o irmão mais novo nasceram nessa casa, mas eles eram pequenos demais para lembrar dos detalhes dessa casa. Bom, a mãe dela, depois de muitos anos, contou a ela e ao irmão que quando se casou com o pai deles, ele havia comprado a casa de uma mulher estranha e que nessa casa havia desenhos estranhos no chão e nas janelas. E a mãe dela ainda conta bizarrices dessa casa, como vultos negros pela casa, a rede do irmão dela ainda bebê sendo balançada por algo invisível e um cão negro que aparecia debaixo da cama. E nessa casa diz que havia uma viga de madeira que não apodrecia nunca, e eles desconfiavam que essa viga era enfeitiçada. Vendo tanta coisa esquisita acontecendo, os pais deles se esforçaram para comprar um outro terreno e construir uma casa nova para eles. E diz que a nova casa ficou linda, parecia casa de gente rica, ela falou. Só que isso acabou gerando inveja e olho gordo na vizinhança, sem sequer os pais dela se darem conta disso. Essas vizinhas sempre iam pedir um pouquinho de açúcar, de café, de farinha, sempre em pequenas quantidades. E como a mãe dela via que essas pessoas às vezes não tinham nem o que comer, ela sempre dava. E ela conta que o pai dela trabalhava muito e mesmo assim às vezes faltava comida para eles dentro de casa. Então o pai dela ficou bravo com a mãe e falou que ela parasse de dar esses mantimentos para as vizinhas. E isso deixou as vizinhas zangadas. Ela conta que era muito pequena na época, mas ela sabe que as brigas e os desentendimentos ali entre as vizinhas começaram a partir disso. E em pouco tempo, eles se viram em meio a uma guerra entre as vizinhas, que xingavam eles, jogavam piadinhas pra cima deles, ameaçavam eles. Os filhos dessas vizinhas a ameaçavam de estupro e ameaçavam o irmão dela de espancamento. Até que todos ali da família dela adoeceram. Isso foi mais ou menos em 1999, 2000. Eles tiveram anemia, tiveram feridinhas na boca, escorbuto, tinham febre do nada, entre outras coisas. E ao meio-dia, a vizinha sempre queimava chifre de boi ali do lado. E sempre que o pai dela ia atender um cliente em casa, na oficina eletrônica dele, a vizinha também queimava chifre de boi. Eu não sei como é chifre de boi, mas deve ser fedido. Com o tempo, eles adoeceram mais. Ela emagreceu muito, o irmão dela também, e a mãe dela vivia sentindo calafrios pela casa, sem motivo algum. Até que um homem chegou na casa dela e mostrou uma coisa bizarra, um trabalho feito para matar a família toda. O nome de cada um estava dentro de um mamão verde, um mamão, fruta, mamão. Alguns desses frutos já estavam amadurecendo, inclusive o mais maduro era o que continha o nome dela. E o homem que viu esse trabalho disse que se o mamão chegasse a estragar, apodrecer, a pessoa morreria. A pessoa cujo nome estava dentro do mamão. Desde então, eles achavam ovos quebrados em cima do telhado da casa, toucinho de porco enterrado no jardim, uma terra estranha que eles desconfiavam ser terra de cemitério, jogada no terraço da casa, e muitas plantas mortas, como se tivessem jogado água fervendo em cima delas. Foi nessa época que ela começou a ver vultos negros passando por dentro da casa. E aí a avó dela aconselhou que eles fizessem uma limpeza espiritual, uma limpeza na casa em um terreiro. Ela diz aqui que é a pior ideia que pode ter acontecido. O homem desse terreiro incorporava entidades. E uma dessas entidades fez uma coisa que ela nunca vai poder esquecer. O homem incorporava e dava banhos com ervas e cachaça.
para descarregar energias ruins deles. Mas quando foi a vez dela, foi diferente. A entidade deu banho nela e no final pediu que ela abrisse as pernas. Ela disse que ela só tinha 8 anos de idade. E ele introduziu o dedo na vagina dela. E com a secreção que saiu, ele fez cruzes invertidas nos braços, nas pernas e na testa dela. E ainda ameaçou de morte caso ela contasse para alguém. Bom, na época, ela não disse nada. Era criança, ficou com medo. Acabaram que para evitar confusão maior, eles saíram da casa deles e alugaram uma outra casa, que por coincidência era ao lado de uma igreja. E a mãe dela começou a frequentar essa igreja e começou a parar de sentir esses arrepios, esses calafrios, e a vida deles parece que começou a andar para frente de novo. Porém ela, a moça que nos conta esse relato, sofria calada. Ela via vultos, menstruou cedo, com apenas 9 anos de idade, e ouvia coisas estranhas. E somente com 12 anos de idade, antes de um exame ginecológico, foi que ela contou para a mãe dela o abuso que ela sofreu naquele terreiro, aos 8 anos. Só que a mãe dela não acreditou e pensou até que ela tinha tido alguma coisa com algum namoradinho e depois inventou essa história. Bom, o tempo passou e o avô dela, o pai do pai dela, acabou indo para São Luís para se tratar de um câncer. O avô morava no interior e lá não tinha maquinário, suporte médico suficiente para o tratamento. O avô estava em fase terminal do câncer e dormia na casa dela. Essa parte aí do avô dela com câncer foi em 2012. E em 2012 eles já estavam numa casa própria, ainda maior e mais bonita do que aquela no interior. E certa noite ela escutou um grito, mas ela não conseguiu se mexer nem sair da cama. Ela teve a paralisia do sono. E aí ela voltou a dormir. E no dia seguinte ela escutou a história de que o avô dela tinha sido atacado por um homem de chapéu preto e roupa preta no meio da madrugada. Bom, voltando à história aqui, em 2010, quando ela tinha 20 anos, ela foi dormir ouvindo Fernanda Brum. A música era Em Meio ao Furacão. E ela disse que via sombras direto, mas ela já estava até acostumada, nem ligava mais. Mas dessa vez foi diferente. Ela sentiu que ela não conseguia se mexer. A língua dela enrolou. E nesse momento ela viu uma sombra negra, mas muito preta mesmo, como um pedaço de carvão, saindo da parede e se virando. Era um ser horrendo, diz que parecia os dementadores, parecia um dementador do Harry Potter. E esse ser falou pra ela que ela nunca ia ser feliz, que ele ia acabar com a vida dela e que ainda ia levar 2 pessoas que ela amava. Nesse momento ela disse que orou com todas as forças dela, lutou até que esse ser foi embora. Porém ele voltou, mas dessa vez não disse nada, só ficou em cima dela, flutuando, e logo sumiu. Ela contou para a família dela, mas ninguém deu atenção. Depois disso, ela só foi ver coisas de novo em 2012, como, por exemplo, um vulto de mais ou menos 1 metro de altura correndo para o quarto da mãe dela, e logo após um rapaz em forma de espírito sentado ao lado dela na sala de jantar. Esse rapaz queria falar algo que ela não entendia. Ela sabe que ele estava explicando algo para ela, mas ela não conseguia vê-lo direito e ela não conseguia ouvir. A única coisa que ela sabe é que ele gesticulava muito e ele vestia uma camisa vermelha e uma calça jeans. Ela diz aqui que acredita que ainda falta muito para ela descobrir e que infelizmente ela ainda não foi feliz no campo amoroso. Ela diz que o sonho dela é casar e ter filhos, mas nunca deu certo. Por mais que ela tente, não vai. E ela sabe que isso tem a ver com tudo isso que aconteceu lá atrás. E nem no financeiro ainda ela também não conseguiu ser feliz. Bom, ela diz que tentou contar o que aconteceu com ela aqui, espera que a história dela seja contada, está sendo aqui contada, e que se alguém passou por algo parecido, ela deixa um recado aqui, que fique bem claro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Após esse relato, ela escreveu um outro e-mail, no que ela disse que está muito assustada, porque depois que ela contou esse relato, que ela mandou esse e-mail, uma coisa muito ruim aconteceu. O carro do pai dela capotou. Ela não sabe se tem a ver, mas ela disse que acordou do nada na madrugada espantada e passou o dia inteiro mal, se sentindo estranha antes disso acontecer. Bom, mas ela não diz aqui se o pai dela se machucou ou não se machucou, ela só diz que o carro capotou. Espero que não tenha acontecido nada. Mas enfim, para quem passa por qualquer tipo de abuso, fale para alguém. Se você não consegue falar com a tua mãe, fala com a professora na escola, fala com um amigo,
fala com a tia, com o tio, com o vô, com a avó, mas fala. E isso aconteceu com ela num terreiro. Não sei se isso foi entidade ou a entidade foi desculpa de um homem mau. Isso aconteceu no terreiro, mas a gente sabe que isso já aconteceu dentro de igreja, seja católica, seja evangélica. Isso acontece porque o problema não é a religião, o problema são as pessoas. São pessoas ruins. E o pior, são pessoas ruins se fazendo passar por gente boa. Aí nós somos enganados achando que essa pessoa é um mar de bondade, olha, ela é quase uma divindade. E aí ela usa disso, dessa confiança que a gente deposita neles pra fazer o mal. Meu, ainda mais uma criança. Eu tenho vontade de enforcar um nego desse. Então é o seguinte, é isso. Sinto muito por essa moça, mas veja que tudo, a maldade humana acarretou, porque é um ser humano ruim que vai invocar as porcarias das energias ruins pra vir fazer mal pro outro. Então olha só, começou com invejinha de vizinho por conta de um sucesso que Acabou a bateria enquanto eu falava, não sei onde que parou. Mas enfim, galera, vamos fazer o bem. Tá? Chega de ser ruim, pelo amor de Deus. Olha o que as picuinhas, a inveja, começou e acabou com a vida de uma pessoa. De uma não, acaba com a vida de outra pessoa. Por causa de... Vai atrás do teu. Para de olhar pro lado, para de olhar... Ai, olha, Beltrano comprou um carro. Eu não tenho. Vou desejar o mal pra ele. Ai, mas eu acredito que tudo que vai volta. E volta pior. Então, se você desejar mal pros outros, volta pior pra você um dia. E o contrário também. Quando você faz coisas boas, coisas de coração, quando você ama, você recebe de volta de alguma maneira. Volta. Então não é melhor dar amor pra receber amor? Ou você quer ser judiado também? Deixa suas opiniões aqui nos comentários. E se gostou do relato, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!